Boa noite, somos alunas da Factiva do curso de Biomedicina e iremos falar um pouco sobre o câncer de fígado. O grupo é composto por Ana Luísa, Daiane Martins e eu, Lorena Porto, com orientação do professor Vinícius Neves. O fígado é o maior órgão interno do corpo e está localizado do lado direito, sob as costelas e abaixo do pulmão. Ele tem a forma de uma pirâmide e está dividido em lobos: o lobo direito do fígado e o lobo esquerdo do fígado. Ele é composto por células denominadas hepatócitos, mas também é constituído por outros tipos de células, incluindo as que revestem seus vasos sanguíneos e os ductos biliares. O fígado possui várias funções importantes. Dentre elas estão o metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios, a produção de fatores de coagulação, a secreção de sais biliares para o intestino, a filtração e decomposição dos resíduos tóxicos do sangue e a metabolização de substâncias como medicamentos e álcool. Por ser formado por diferentes tipos de células, vários tumores, tanto benignos quanto malignos, podem ser formados no fígado. Os tipos de câncer de fígado, eles podem ser primário, quando se originam nas células do tecido hepático, nos seus ductos ou nos seus vasos, ou secundário, ou metatársicos, quando têm origem em outros órgãos. Estes tumores eles são denominados e tratados com base da sua localização original. Por exemplo, o sangue que começou no pulmão e se disseminou para o fígado, ele vai ser denominado de pulmão com metástase hepática e não de câncer de fígado, sendo tratado, portanto, como câncer de pulmão. Os fatores de risco para o câncer de fígado são tabagismo, consumo excessivo de álcool, excesso de gordura corporal, infecção por vírus da hepatite B ou C, doença esquizostomose, contaminação por fungos Aspergillus flavus, exposição excessiva a materiais como arsênio, cloreto de vinila, solventes, fumos de soda e bifenipoliclorato. Os tipos histológicos são carcinoma hepatocelular, colangiosarcoma, angiosarcoma e hemangiosarcoma e hepatoblastoma. Vamos falar um pouquinho de cada tipo separadamente. Carcinoma hepatocelular. O carcinoma hepatocelular ele é responsável por mais de 90% das neoplasias malignas hepáticas primárias, sendo assim a sexta doença maligna mais comumente diagnosticada no mundo e a terceira maior causa de mortalidade relacionada ao câncer. Aspectos patológicos e histológicos. O carcinoma hepatocelular pode se apresentar como um tumor unifocal, multifocal ou difusamente infiltrativo. Todos esses padrões eles demonstram amplo potencial de invasão vascular. Esse tumor surge a partir da evolução de um nódulo regenerativo hepatocitário que sofre degeneração displásica,
O tempo médio de duplicação desse tumor é de cerca de 200 dias, podendo diminuir com o aumento do tumor, até alcançar o tamanho de 2 a 3 centímetros. Esse tumor ele vai ser geralmente bem diferenciado e terá baixo potencial de invasão dos vasos sanguíneos. Próximo a atingir os 5 centímetros, esse tumor vai perder a diferenciação e vai passar a apresentar invasão vascular microscópica, adquirindo a capacidade de gerar metástases. Rastreamentos. Em pacientes com fatores de risco para o carcinoma hepatocelular, esses devem ser submetidos ao rastreamento periódico. Alguns estudos eles sugerem que o rastreamento confere um aumento de sobrevida para os pacientes portadores da cirrose hepática. Esse rastreamento ele é feito através da ultrassonografia, pois não envolve o uso de radiações ionizantes e esta é amplamente disponível. A sua sensibilidade varia de 60% a 80% e possui uma especificidade em torno de 90% para pacientes portadores da cirrose hepática. Esse é o método mais indicado e deve ser realizado a cada 6 meses. Diagnóstico. O diagnóstico definitivo é efetuado através da tomografia computadorizada com contraste endovenoso e da ressonância magnética. A tomografia tem uma sensibilidade em torno de 68% e uma especificidade de 93%. Já a ressonância magnética, ela apresenta a sensibilidade de 81% e uma especificidade de 85%. A American Association for the Study of Liver Disease recomenda que nos casos de nódulo hepático em paciente portador de hepatite B ou cirrose, deve-se proceder da seguinte forma. Quando os nódulos forem menor que 1 centímetro, identificados por ultrassonografia, estes devem ser acompanhados no intervalo de 3 meses. Não havendo evidência de crescimento no período de 2 anos, esses nódulos serão considerados como nódulos regenerativos. No caso de nódulos maiores que 1 centímetro, devem ser avaliados por estudo dinâmico contrastado, sendo esse tomografia computadorizada ou ressonância magnética, a fim de identificar as características típicas. Se as características típicas elas forem identificadas, vai ser estabelecido o diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Caso essas características típicas não sejam identificadas, deve ser considerada a realização de um segundo estudo dinâmico ou até mesmo de uma biópsia. Estadiamento. Há 2 principais sistemas de estadiamento: o proposto pela Barcelona Clinic Liver Cancer, BCLC, e o proposto pelo American Joint Committee on Cancer, o AJCC. O Barcelona Clinic Liver Cancer, ele define os estágios do câncer de acordo com algumas características. São definidos
5 estágios, sendo esse o estágio bastante inicial, o estágio inicial, estágio intermediário, o estágio avançado e o estágio terminal. O American Joint Committee on Cancer, ele define os estágios de acordo com o tipo do tumor, os linfonodos regionais e as metástases à distância. Também é conhecido como TNM. Esse estadiamento está dividido em estágio 1, estágio 2, estágio 3A, 3B, 3C, 4A e 4B. Tratamento. Os tratamentos com maior potencial curativo para o carcinoma hepatocelular são a ressecção e o transplante hepático. As terapias ablativas, como a ablação por radiofrequência, a ablação por microondas ou a alcoolização tumoral percutânea, elas têm pequeno potencial para a cura nos tamanhos inferiores a 2 centímetros. Porém, essas terapias elas podem ser utilizadas em pacientes em que a ressecção ou transplante eles são contraindicados devido ao alto risco cirúrgico. Colangiocarcinoma é a segunda neoplasia maligna primária mais frequente no fígado e são definidos como tumores originados do epitélio dos ductos biliares intra ou extrahepáticos e representa cerca de 3% de todos os cânceres gastrointestinais e podem ser classificados como intrahepáticos, que representa 10%, periliar 70% e é o mais comum, distal 25%. E esses colangiocarcinomas podem ocorrer em um fígado normal ou com doenças de base e podem ser classificados histologicamente como adenocarcinoma. Aspectos patológicos. Considera-se a existência de 2 percussores para o colangiocarcinoma, que é a neoplasia intraepitelial e a neoplasia papilar intraductal. E elas têm semelhanças na sua homologia pancreática, mas a neoplasia intraepitelial é a mais comum e é classificada de acordo com a extensão da adipia celular. Diagnóstico. A apresentação clínica do colangiocarcinoma não é específico, mas pode se manifestar apenas como algumas alterações leves no tecido séricos da função hepática, o que é suficiente para estabelecer um diagnóstico. No estágio inicial, os pacientes são assintomáticos. Já no estágio avançado, os pacientes podem apresentar sintomas como perda de peso, mal-estar, desconforto abdominal, icterícia e a hepatomegalia. Atualmente, não há um consenso de qual é o melhor sistema de estadiamento, mas é recomendado o uso da classificação europeia ou americana. Mas a 8ª edição classifica que o colangiocarcinoma intrahepático, ele tem o T1, que são os tumores solitários sem invasão vascular. Já o T2, que é o tumor solitário com invasão vascular intrahepática ou múltiplos com ou sem invasão vascular. Já o T3 inclui tumores perfurados, o peritônio visceral. O T4 inclui tumores envolvendo estruturas hepáticas com invasão direta. Linfonodos regionais são considerados N1, enquanto doenças distantes já é considerada M1. Já o periliar
tem um T1, que é o tumor confinado ao ducto biliar. O T2A, que é quando invade tecidos gordurosos periductal. E o 32B, quando invade parênquima hepáticos. O T3, com invasão vascular unilateral. E T4, quando invade tronco, portal ou arterial principal aos seus ramos bilateralmente. O distal tem o T1, são os tumores que invadem o ducto biliar com uma profundidade menor que 5 mm. O T2 invadem o ducto com uma profundidade de 5 mm a 12 mm. O T3 invadem o ducto com uma profundidade maior de 12 mm. Já o T4, quando envolve tronco celíaco, artérias mesentérica superior ou artéria hepática comum. A cirurgia é uma forma de tratamento, mas ela só pode ser feita dependendo do local de onde está o tumor. Já as terapias locorregionais, que é a radioterapia e a quimioembolização transversal, ela é utilizada, né, mais como uns tumores irreversíveis. Já as terapias sistêmicas, né, que utiliza o tratamento adjuvante, é conhecido como quimioterapia. Angiosarcoma é o primário mais comum do fígado, representando 2% das neoplasias hepáticas malignas, afetando frequentemente os homens. Pacientes com angiosarcoma hepático têm prognóstico reservado. A maioria tem lesões metastáticas no momento do diagnóstico, geralmente no pulmão e baço. Em 60% dos casos, a sobrevida média é de 6 meses. A avaliação patológica demonstra 4 tipos de padrões de crescimento: múltiplos nódulos, massa dominante, padrão misto e uma infiltração difusa micronodular. Entre eles, os tipos multinodular e micronodular difuso são os padrões de apresentação mais comuns. Há também uma associação desses tumores com a exposição a substâncias químicas como óxido de tório, cloreto de vinil e arsênico, e em alguns casos a relação à hemocromatose e ao uso de esteroides anabolizantes. Os principais diagnósticos diferenciais são o hemangioendotelioma epiteloide, o colangiocarcinoma intrahepático e as metástases hipervasculares. Os aspectos de imagem são variáveis. A ultrassonografia pode mostrar massa heterogênea com áreas hiporcogênicas indicando calcificações. A TC, na maioria das lesões, é hipodensa na face e no meio do contraste. Porém, algumas podem ser hiperatenuantes devido a áreas de sangramento intralesional. A ressonância magnética pode demonstrar áreas com hipersinal em T1 e aspecto heterogêneo em T2, com focos de hemorragia, septos de fibrose ou calcificações de hipermeio apresentando realce precoce e progressivo. A remoção cirúrgica do câncer é o tratamento mais indicado quando o tumor está restrito a uma parte do fígado. Os tumores em crianças são geralmente raros, sendo o hepatoblastoma o tumor embrionário mais comum em crianças abaixo de 5 anos, acometendo cerca de 0,5 a 1,5 a cada 1 milhão de crianças. Tendo sua predominância no sexo masculino, esse tumor pode se tornar fatal dentro de poucos anos se não tratado corretamente. O diagnóstico inicial ainda é problemático, isso devido à sua baixa incidência e sintomas inespecíficos. O diagnóstico pode ser realizado por biópsia
avaliação da função hepática e exames de imagem, como ultrassonografia e tomografia computadorizada. O tratamento poderá ser feito através da quimioterapia pré-operatória, na qual vai auxiliar a redução de massa tumoral e a diminuição da hemorragia durante o procedimento cirúrgico, e a ressecção completa do tumor, na qual vai ocorrer a sua retirada completa. Os sinais clínicos mais comuns são o aumento na massa da região do fígado, anemia, dor abdominal, perda de peso, edema e bradicardia. A prevenção se dá através de evitar os fatores de risco, como evitar o contágio pelo vírus da hepatite B e C, evitar o uso de esteroides anabolizantes, manter o peso corporal adequado, evitar fumar, não consumir alimentos contaminados com bolores e evitar o consumo de álcool. Há também os tumores benignos do fígado, como o hemangioma, adenoma hepático e hiperplasia nodular focal. Esses tumores não causam sintomas e não precisam de tratamento, porém, alguns podem acabar sangrando e sendo necessária a sua retirada através da cirurgia.